Bom dia para você, sempre acompanhando nossa programação Cultura em Foco, Rádio Câmara 103,5 e também TV Câmara canal 11.2 e as nossas redes oficiais Câmara Municipal de Sete Lagoas. O programa Cultura em Foco é uma parceria entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e da Secretaria Municipal Adjunta de Cultura por meio do Departamento de Histórias e Museus da cidade, dentro do programa de Educação Patrimonial. O nosso convidado especial do programa de hoje, Cultura em Foco, é Fred Antoniazzi. Ele tem um currículo muito diversificado e extenso. É fotógrafo, jornalista, produtor cultural, foi diretor de produção do SBT, diretor e coordenador de jornalismo e pauta da Rede Minas, idealizador e realizador do projeto Verve e foi também secretário municipal de Cultura no período de 2009 a 2012 em Sete Lagoas, onde atuou também como presidente do Conselho de Patrimônio durante 5 anos. Atualmente é assessor especial da Fundação e da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Estou falando de Fred Antoniazzi e para acompanhar o nosso programa, a nossa sempre querida e convidada, a Shirley Fonseca, historiadora. Shirley, mais uma vez, prazer em recebê-la aqui no nosso Cultura em Foco. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar de volta, viu? Fred, bom dia, Fred. Nós estamos falando por telefone. Obrigado pela sua participação aqui, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes aí. Ô Fred, vamos direto ao assunto. Eu falei aqui do seu extenso currículo e eu gostaria que você falasse pra gente como é trabalhar e transitar por todos esses setores aí como profissional. Olha, não é nenhum mérito meu, não. É apenas, eu acho que é o acúmulo dos anos, né? Eu já estou com 57 anos e desde bastante jovem quando ainda estudava psicologia e depois jornalismo, eu sempre trabalhei em estágios também, e mesmo sem pensar que fosse me tornar um produtor cultural, né, uma pessoa que trabalha dentro da área de cultura, já se vão 30 anos, antes disso eu já me dedicava intuitivamente, né, no que hoje em dia se convencionou chamar aí produção cultural, né? Então acho que esses caminhos foram caminhos de uma pessoa de classe média que precisava de trabalhar e que foi agarrando as oportunidades, né? Eu tenho muito orgulho da minha trajetória e tenho um carinho muito especial pelo período que eu fui secretário de Cultura e Comunicação de Sete Lagoas, né, de 2009 até o final de 2012, né? Eu entrei no primeiro dia do mandato, né, do prefeito Maroca e fui até o último dia, né? Fui um dos poucos secretários que estive durante todo o mandato dele com um apoio fundamental da secretaria, né, dos funcionários, dos servidores, né? E também isso tudo me orgulha muito, né? Dentro desse currículo extenso aí de muitos anos de profissão e de trabalho, esse período que eu estive trabalhando por Sete Lagoas, em Sete Lagoas, foi um período dos mais importantes da minha carreira. Interessante, Fred. Você é da cidade de Sete Lagoas? É natural daqui? Eu nasci em Conselheiro Lafayette, de onde é a minha família, né, a família dos meus pais, mas eu nunca morei lá. Quando eu nasci, os meus pais já estavam morando em Sete Lagoas, mais precisamente na rua João Pinheiro, e eu passei a minha vida inteira aí, né, a minha infância inteirinha. Nunca morei em Lafayette. Eu me considero sete lagoano, na verdade, né? Não tenho um título de cidadão honorário, mas me considero um cidadão de Sete Lagoas. Mas pode ter certeza que ainda há tempo de virar cidadão honorário. Você tem Sete Não, Lagoas olha no que... coração, com certeza. Agora com esse assim, convite, né? não, assim, olha, eu falei aqui porque a gente já que estamos na Câmara, né? Mas com certeza os títulos eles são muito importantes porque eles são reconhecimentos, mas eu tenho carinho, afeto e amigos que são
como da minha família, né? Eu tenho muitos amigos e amigas em Sete Lagoas, amigos de uma vida inteira, amigos que cresceram comigo, que eu cresci com eles, né? A minha mãe faleceu há 4 anos, a gente não tem mais uma casa aí como tinha antes, mas eu tenho afeto de sobra aí na cidade e, de fato, sem nenhuma demagogia, eu me considero mais de Sete Lagoas do que de Conselheiro Lafayette. Pode ter certeza disso. Você mora no coração da população de Sete Lagoas. Fred, deixa eu colocar a Shirley aqui na roda. Deixa eu colocar a Shirley aqui. Ô, Shirley, você que está à frente do Departamento de Histórias e Museus, você também organiza e executa o programa de educação patrimonial, a gente sabe disso, né? E você já passou por algumas administrações, secretários de cultura e tudo mais. Conta pra gente como foi aí esse convívio seu junto ao Fred Antoniazzi. Essa questão de estar à frente do Departamento de Museus e Patrimônio Histórico tem o dedo seu, né, Fred? O Fred foi quem me encorajou, né, na época, porque quem me conhece bem sabe que eu sou um pouco medrosa, né? E o Fred foi quem me incentivou a ficar na secretaria. Foi o único período que eu fiquei na secretaria, né? Porque eu sou da rede municipal de educação e foi o período que eu fiquei só na cultura, né? O Fred me incentivou, me chamou, né, para ficar, né? Mas o período todo, o dia todo na cultura, e foi o único período que eu tive coragem, de fato, de ficar, né? Com o Fred, a gente tinha o incentivo, sabe, de trabalhar, de organizar, né, Fred? Foi o período que o departamento foi equipado, né? Nós escrevemos alguns projetos, tivemos equipamentos com a verba desse projeto junto ao Estado. Equipamos os departamentos, os equipamentos de cultura. Foi um período muito construtivo, muito produtivo, sabe? Eu agradeço muito ao Fred essa questão de me encorajar a enfrentar as coisas, porque eu tinha um pouco de receio, né? Essa questão de mulher negra dentro de uma sociedade opressora, né? Eu tenho muito disso. Eu carrego isso. Eu não sei se você sabe, se você tem consciência disso, Fred, de ter me incentivado a me colocar mais. Eu aprendi muito isso com ele. Pois é, tem a participação aqui, Fred, do Rui. O Rui é sempre assíduo aqui nas nossas entrevistas. Ele está dando bom dia aqui a este menino que é o melhor profissional da área. Grande, forte abraço para ele. É o Rui Vieira Filho, está mandando um abraço para você. Ah, nossa, queridíssimo amigo meu, companheiro de geração, grande comerciante de Sete Lagoas, uma pessoa muito especial. Ô Fred, grande abraço também. que bom, né? Essas pessoas passam pela vida da gente e ficam, né? Você tem uma lembrança aí da cidade de Sete Lagoas, um lugar, uma manifestação cultural, algo assim que marcou você na sua passagem pela essa área em Sete Lagoas? Olha, eu tive uma sorte enorme, eu e pessoas da minha geração. Eu estudei na escola Milton Campos, desculpe, quando ela funcionava no Casarão, né? Então, eu tenho uma lembrança muito afetiva, muito gostosa, nos anos de 71 e 72, quando eu fiz o jardim e depois o que chamava na época de segundo período, no Casarão, né? As minhas professoras foram Regina Lanza, filha do Aníbal Lanza, e uma outra Regina Moura, filha do comerciante, do ex-prefeito Alberto Moura, né? E eu estudei no Casarão ali, criança e tudo, e o fundo do Casarão, onde hoje é um anfiteatro, era um quintal, né? Assim, era de terra, de areia, assim, tudo. Então, eu tenho uma lembrança muito gostosa disso. Tenho fotos, né? Essas fotos de fotógrafo, assim, com um fundo, com um girassol, assim. É uma lembrança deliciosa de uma outra Sete Lagoas, né? Em 1972, a cidade ainda tinha muito, né? Já era uma grande cidade, né? Com siderúrgicas e tudo, mas era uma outra Sete Lagoas, né? A maioria dela com o calçamento. Então, eu tenho no Casarão, onde depois eu fui, né?
coordenar trabalhos, né, por causa da Secretaria de Cultura. Ele se tornou um centro cultural, né, em 91. E, não, aliás, 91, 92, né? O Casarão é um lugar do meu afeto, assim, muito especial por causa disso. Ô Shirley, fazendo a mesma pergunta para você, alguma coisa que marcou na administração juntamente com o Fred, no departamento de história, assim, fala assim, lembra disso, Fred? A produção da cartilha, né, Fred? 300 anos das Sesmarias de Sete Lagoas, não sei se você se lembra. O Fred tinha muito Demais, isso demais. de incentivar a produção, né? Ele chama, assim, o Fred, ele é muito calmo às vezes, mas ele chama muita atenção, né, para a produção, né, Fred? Eu tenho muito disso, a questão do produzir, né? Ele sempre estava incentivando, e a produção da cartilha, eu acho que foi um marco no departamento nesse período, dentro do departamento de história, e dentre muitas outras realizações, né, Fred? Primeira semana de consciência negra foi com você, né? Então, a guarda do casarão, né? A guarda de Congado do Casarão. Então, são vários fatos, várias passagens que a gente tem, fora as reuniões, né, entre os funcionários, havia a valorização do funcionário, havia uma união, né? Eu prezo muito isso nesse período. Verdade. Fred, você respira cultura, né? Fala um pouquinho pra gente, você foi secretário, desse projeto de educação patrimonial que foi desenvolvido pelo Departamento de Histórias e Museus da cidade. Qual a importância você pontua pra gente? Olha, assim, na verdade, eu não criei, né, esse projeto, que isso já era um trabalho, né? O Departamento de História tem um funcionário, meu grande amigo, um amigo pessoal, do meu carinho, do meu afeto, sou amigo dele há mais de 40 anos, que é o Dalton Andrade, né, ex-vereador e historiador. Então, o Dalton foi uma pessoa muito, que eu considero muito importante dentro do Departamento de História. Então, ele desenvolveu, né, ele estudou História também na UFMG, e com outras pessoas, né, que também atuavam aí, Marisa Pereira e outras pessoas que eu não estou me lembrando agora aqui, mas que contribuíram muito dentro do processo de organização, né, desse departamento de história. A educação patrimonial, atualmente eu sou funcionário da Fundação Municipal de Cultura aqui de Belo Horizonte, que é um órgão da Secretaria Municipal de Cultura daqui de Belo Horizonte, e lá também, não por acaso, eu estou ligado à diretoria de patrimônio, onde tem um projeto que se chama Expedições do Patrimônio, que é ligado à Secretaria de Educação. Então, esse trabalho de educação patrimonial, ele é fundamental, porque não se faz nenhuma política cultural que não seja ligada a uma área de patrimônio, né? Porque tem muitos equívocos que, infelizmente, ainda rondam essa área da cultura, de incompreensões, né? E de maledicências, principalmente no último governo federal. Infelizmente, houve uma demonização do que seja cultura e principalmente o patrimônio, como se o patrimônio fosse uma preservação de casas velhas e inúteis que impedem o progresso. Certo. E esses projetos de educação patrimonial, né, que aconteciam, né, que acontecem, porque esse esforço ele não acaba, né? O Dalton ainda está na prefeitura, a Sheila está aí também, o Luciano Lira, quer dizer, são pessoas aí de dentro ou de fora da prefeitura, né? Na Secretaria de Educação, também acredito que haja professoras e professores
que lutam, que fala da importância do conhecimento da história, né, de um lugar, do país. Se a gente não entende e preserva ações e obras do passado, a gente não projeta o futuro. Isso não é nenhuma frase feita, isso não é nenhum idealismo poético, não. Isso é a vida real, né? A gente está aí agora, este mês de julho, aí, né? Estamos num alerta climático aí gravíssimo, né? Assim, mais grave do que nunca. Tivemos o mês de julho, ao que parece, né? Quer dizer, ao que parece não, ao que nos dizem os cientistas, e eu sou totalmente pró-ciência, os cientistas estão atestando que o país teve o mês mais quente que o planeta Terra teve Exatamente. o mês mais quente de sua história. Nós estamos, né, hoje, aqui é de dia 11 de agosto, eu estou aqui, eu sou uma pessoa muito friorenta, eu estou aqui no 6º andar da minha casa de janela aberta, como se eu estivesse no verão, assim. E nós ainda estamos há mais de um mês de terminar o inverno. São sinais dos Então, tempos, né? o que acontece é que o seguinte, a educação de patrimônio, a cultura, ela é tudo. A cultura não é arte. A arte é que é cultura. Então, o que acontece é que cultura é um modo de você enxergar a vida e de você compreender que as mudanças são naturais, as mudanças são inevitáveis, algumas coisas são destruídas, outras são construídas em cima, mas a história vai nos ensinando de que a gente precisa de ter mudanças de hábitos e comportamentos, né? O que há 10, 20, 30 anos atrás não era considerado, não era classificado como racismo, como violência, contra a criança. Há 40 anos atrás não se achava que um homem de 30 anos casasse com uma menina de 12 era perigoso, pudesse ser considerado pedofilia. Hoje em dia se entende que, preferencialmente, um homem de 30 anos não deve se casar com uma menina de 12. Isso parece que está desconectado, mas isso é cultura, entende? Quer dizer, a educação patrimonial é uma educação da cultura, da convivência. Porque uma cidade só preserva o seu patrimônio se o cidadão ou cidadã se considera pertencente a esse patrimônio, entende? Senão, as pessoas vão querer derrubar o casarão, aí fazer ali um prédio Conjunto habitacional, né? moderno. Sabe, o que acontece é o seguinte, assim, a gente precisa de preservar o topo da serra sem construções ou vamos fazer ali um belíssimo hotel de veraneio? São várias vertentes, né? O que acontece é o seguinte, a educação patrimonial, ela não é só dizer que Sete Lagoas tem casas antigas dos anos 20, 30, 40, 50 e que precisam ser preservadas e que não podem ser derrubadas. A educação do patrimônio é um complexo de compreensão do que é a história e da importância que a preservação e o conhecimento da história têm. Exatamente. Eu divaguei aqui um pouco para dizer que atualmente, mais do que nunca, a compreensão do que é história é uma compreensão do que é a vida. Né? A gente tem aí, por exemplo, em Sete Lagoas, a mata ali da Lagoa da Chácara, aquele parque ali, que era uma fazenda, é uma fazenda ainda de propriedade particular, que emenda toda aquela área verde até a mata da serra. O que acontece é que se você não preserva uma área assim, ou não constrói com o mínimo de impacto em um lugar assim, toda aquela área ali, que é um patrimônio natural, mais do que nunca, o patrimônio natural é um patrimônio histórico, né? Porque história não é só uma casa, uma praça, uma rua. Uma história é
o que se viveu ali, né? Se você não preserva essa mata com a conivência, com a participação da população, você não convence as pessoas que é importante preservar ali por causa do clima, por causa do abastecimento de água, por causa, né, da vida, da qualidade A de base vida para o futuro depende do que ocorreu no passado, né, Fred? Quer dizer, o que a gente está fazendo com a vida hoje, porque o futuro não existe, né? Existe o agora, né? Quer dizer, eu não sei se eu vou acabar aqui e se eu não vou cair no elevador, se eu não vou ser atropelado, quer dizer, não vai acontecer uma fatalidade comigo, mas efetivamente eu agora estou aqui conversando com vocês, falando isso aqui, isso. Então, enquanto a gente está vivo, a gente precisa de preservar para quem está vindo, né? Então, é isso, assim, a educação patrimonial, eu acredito nela, tive uma participação nesse projeto aí de Sete Lagoas, mas isso é uma luta de muitas décadas aí na cidade, né? Mesmo quando não havia ainda um departamento de história. Eu acho que é fundamental. E outra, acho que uma Secretaria de Cultura, ela é muito importante individualmente ou ligada a uma área comum, na minha época aí era cultura e comunicação, eu fazia da comunicação uma ponte dentro da cultura e vice-versa, porque a cultura é um lugar imenso que abriga tudo que é ligado do bem-estar do cidadão, é acolhido dentro do que se convenciona chamar de política cultural. E a educação patrimonial, com certeza, ela é uma das vertentes fundamentais, principalmente para crianças e adolescentes. É verdade. Fred, a cultura, quer dizer, é uma luta diária, né, para preservação do meio ambiente, preservação dessas áreas, né, que são afetadas aí pelo desenvolvimento. A cultura, como é uma área sempre afetada, como eu acabei de dizer, aí é o seguinte, eu te faço uma pergunta. Todo corte de orçamento sobra sempre para a cultura. E com essa mudança, essa virada de chave, né, que os governos deixavam a cultura meio que de lado. Não, deixa a cultura e aquela coisa toda que a gente já conhece. Você que está sempre à frente dessas atividades como secretário, foi secretário também aqui, qual que é a importância da preservação do patrimônio material, né, no caso, para esse novo governo que assumiu aí, com essa nova recriação do Ministério da Cultura? Olha, isso é fundamental, assim, mesmo pessoas da direita, da esquerda ou do centro, quem tem um mínimo de responsabilidade cidadã sabe que aqui a cultura não é um lugar de maconheiro, de desvairado, de gente doida, de gente folgada, não. É um lugar de muito trabalho, de muita seriedade, e a recriação do Ministério da Cultura não foi por acaso que esse novo governo, que é um governo de centro-esquerda, né, porque ele só conseguiu se eleger e governar exatamente por conversar com áreas políticas até antagônicas, mas não até diferentes, mas não inimigas, né, porque às vezes você tem até num antagonismo político, você pode ter concordâncias do que seja uma política de bem-estar social, né? E a cultura, a política cultural, como eu divaguei aqui, ela permeia tudo. A cultura dialoga com tudo, a cultura dialoga com a saúde, com a educação, com o meio ambiente, ela dialoga com todas as áreas. E a definição, uma estruturação de política cultural, né, descentralizada, antirracista, inclusiva, né, que cuida do patrimônio histórico, do patrimônio imaterial, principalmente do patrimônio imaterial, né? Aí em Sete Lagoas temos essa riqueza inestimável aí dos grupos, né, que antes se dizia de grupos folclóricos, né? E esse termo ele não é mais tão valorizado aí dentro da antropologia por entender
que tudo é cultura imaterial, né? Quer dizer, os grupos de Congado, de Moçambique, as pastorinhas, as folias de reis, a capoeira, né? A cultura urbana, né? O que a gente aí vê das culturas ligadas aí, ao hip hop, tudo isso aí compõe uma riqueza de patrimônio, né? Que dá instrução para o cidadão lutar pelos seus direitos, por dias melhores, por igualdade de direitos, porque, como eu disse, isso não é uma política de esquerda, não, isso é uma política de democracia. E a cultura, a política cultural, ela só acontece efetivamente se há um investimento público para isso. Então é o seguinte, vai me desculpar aí o Poder Executivo de Sete Lagoas, mas é impossível que não haja mais recursos. Eu não sei quanto atualmente está dedicado aí ao que se, né, ao que virou a ex-Secretaria de Cultura de Sete Lagoas, porque ela está inserida agora num bloco aí, eu tenho... Mando aqui um abraço à valente secretária de Educação, de Cultura e de outras pastas que estão aí na responsabilidade dela. Eu, particularmente, acho isso uma insanidade e acho isso um desrespeito com a população de Sete Lagoas, porque a cultura, há muitos anos, já há décadas, já tem-se uma compreensão de que cultura é um artigo de primeira necessidade. Cultura, como diz o ex-ministro Gilberto Gil, cultura não é extraordinária, não. A cultura ela é alguma coisa ordinária. Uhum. Cultura é arroz e feijão. Cultura não é coisas no diminutivo, não. Musiquinha, teatrinho, artesanatinho. Não pode ser uma isso, pasta não. que incomoda, né? Não, é o seguinte, o que deve incomodar é a inquietude, não, das pessoas contra as injustiças. Agora, a cultura, ela é um artigo diário. Qualquer pessoa, mesmo nosso ex-presidente aí, que eu não quero nem preciso de dizer o nome dele, nas horas de lazer dele, ele recorre à cultura para o seu lazer. Né? Quer dizer, a cultura de uma casa bem decorada, de uma casa bem arrumada, com objetos artísticos, com a música. Né? Quer dizer, ele pode dizer que ele odeia artistas e tudo, classificar tudo num lugar ruim, mas ninguém vive com a cultura, não. Sem a cultura, não. A cultura, ela é inevitável, né? E a cultura, a arte, é que transformou a humanidade. Nas cavernas, quando os homens começaram lá a se retratar, né, com barro, com tinta, com sangue de animais, é porque é uma forma da expressão humana. Quando a gente vê agora que a depressão é um mal mundial, é um consenso entre pessoas de religiões, de credos, de tendências políticas opostas ou até antidemocráticas, é um consenso que as atividades artísticas, elas são atividades terapêuticas. Então, cultura não pode ser negligenciada falando assim, eu vou tirar da cultura para colocar na saúde. Não, isso é uma bobagem. Há dinheiro para tudo. Tem que ter, claro, equilíbrio. Eu não estou dizendo que prato na mesa, cheio, que vacina no braço, tem que ser deixado de comprar para financiar projetos culturais. Não é isso. O que eu acho é que o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, o dinheiro das obras, o dinheiro da segurança pública, não está em conflito com o dinheiro da cultura. Não está. Ele está harmonizado, porque tudo isso aí permeia a cultura. Tanto que os
projetos mais avançados de habitação, de assistência, todos eles são conectados a projetos culturais, porque as oficinas culturais para pessoas de todas as idades, da formação cultural, do patrimônio, né, que é esse nosso assunto aqui, tudo isso aí é permeado com outras áreas. Quer dizer, não é isolado. Cultura não é assim, se sobrar algum dinheiro, vou fazer um teatrinho. Não é isso. Esse diminutivo, isso é uma coisa muito É verdade, antiga, a cultura tem que ter né? o mesmo peso, né? Conforme as outras pastas. Claro, assim, o que acontece é o seguinte, quem está administrando, né, um prefeito, os secretários, os vereadores, né, o legislativo, eles têm responsabilidade com as áreas. Agora, eu acho que não é preciso uma cidade do tamanho de Sete Lagoas não ter uma Secretaria de Cultura, entende? Isso é um equívoco. Não me perguntaram, não, mas eu estou me dando aqui o direito como um ativista da cultura que sou. Eu tenho certeza que Sete Lagoas tem recurso público, pessoal suficiente, necessidade de ter uma Secretaria de Cultura. O mesmo que ligada ao turismo ou ao esporte, que são áreas comuns, mas ele está dentro de um guarda-chuva gigante como ele está atualmente. Se você me desculpe eu ter desviado e estar falando isso aqui, mas é preciso dizer, Sete Lagoas sai perdendo sem uma força de política cultural mais definida. Se tem um caminho, é a cultura. Ô Fred, a gente está na reta final do nosso programa. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidamente para a Shirley aqui. Shirley, como é que está a organização da Semana do Folclore e essa Jornada do Patrimônio para 2023 Cultural? Bom, a Secretaria Adjunta de Cultura, né, Fred, ela se baseou esse ano na 9ª Jornada de Patrimônio, que o tema definido pelo IEFA foi Caminhos Gerais, Itinerários e Rotas do Patrimônio Cultural Mineiro. Dentro desse tema, o IEFA sugeriu 20 subtemas e nós, na Secretaria, seguimos a linha de Caminhos de Religiosidade. Como o dia 18 de agosto é o dia de Santa Helena, né, e não é dado ao dia tanta ênfase como é dado ao dia da festa do 3 de maio, nós resolvemos trabalhar dentro desse contexto, né? Nós vamos dar ênfase ao terço, né, que é realizado pela Comissão Zeladora da festa lá na Serra, no dia 18, né? A população, quem quiser participar, está convidado, às 19h30. E a partir do dia 23, né, com a reabertura do Centro Cultural Joaquim Drummond Casarão, haverá exposição do coletivo Interiorizar, né? O Léo Drummond, que encabeça, ele está me ajudando em relação a essa exposição das fotos da procissão de Santa Helena. E no dia 26, no sábado, é a realização da Missa Conga, né, que já ficou tradicional. Se eu não me engano, Fred, ela foi instituída com você, né, no período que você estava na secretaria. Então, vai haver a realização da Missa Conga, né, com a participação das guardas de congado, né, do grupo de pastorinhas e da população em geral. Muito bem. Ô Fred, eu confesso para você que eu tenho uma pauta extensa aqui para conversar com você, mas o tempo aqui é cruel. Da cobra aqui, né? O tempo aqui é cruel. Mas enfim, a gente vai ter outras oportunidades para conversar com você, até mesmo pela sua expertise aí dentro dessa área cultural. E agradeceu demais o nosso Cultura em Foco de hoje. Eu agradeço de coração aí a sua participação. Tá bom? Obrigado mesmo. Eu fico muito honrado de ser lembrado. Eu agradeço o carinho enorme da Shirley, do Luciano Lira. E eu queria mandar um abraço muito especial para duas pessoas que foram importantíssimas para mim aí. Marisa Conceição Pereira, minha ex-professora queridíssima, minha amiga. Ela me ligou outro dia, eu fui às lágrimas aqui no telefone com ela, fui muito emocionado. Marisa Pereira, do Clube de Letras, aí, do Serão Poético, e uma pessoa muito, muito importante para a área da história de Sete Lagoas também. E para o meu queridíssimo José Roberto Souza, da Guarda Santa Isabel, ex-vereador de Sete Lagoas,
que me ensinou muito. Eu tenho muita saudade do José Roberto e quero mandar um grande abraço para ele aí. Ele que mora aí no Morro do Claro, é uma pessoa ativista aí do folclore, da Semana do Folclore. Eu devo muito ao José Roberto e agradeço a ele muito, e a Marisa, e Shirley e as pessoas todas que trabalharam comigo na secretaria. Deixo um grande abraço para todo mundo e para você também. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigada, Fred. Um abraço, Shirley, viu? Muito obrigado mais uma obrigado, vez. gente. Felicidades aí, um ótimo final de semana. Para você Obrigada, beijo. Até mais. Shirley, tchau. Fizemos Tchau. mais um Cultura em Foco. Mais um. Fizemos mais um Cultura em Foco. Muito obrigada. Eu fico muito agradecida com a participação e saber, né, que um querido feito Fred está sempre presente nas nossas vidas, né? Muito obrigada. Obrigado. Shirley Fonseca, a nossa historiadora, está sempre conosco aqui no Cultura em Foco, e hoje a participação do Fred Antoniazzi para você que está sempre ligado na nossa programação Rádio Câmara 103,5, TV Câmara, canal 11.2. Fizemos mais um Cultura em Foco, a gente se encontra.